Na disciplina de língua portuguesa, hoje iremos realizar atividades de leitura, interpretação de textos, ortografia, do uso do X na escrita das palavras, A gente vai realizar a leitura de palavras, reconhecer aí o fonema, o som, da escrita da sílaba das palavras, na pronúncia, tempos verbais, sinônimos, antônimos, diminutivo e aumentativo das palavras. Então, o título do nosso texto é O burro que vestiu a pele de um leão. Um burro encontrou uma pele de leão que um caçador tinha deixado largada na floresta. Na mesma hora, o burro vestiu a pele e inventou a brincadeira de se esconder numa moita e pular fora sempre que passasse algum animal. Todos fugiam correndo assim que o burro aparecia. O burro estava gostando tanto de ver a bicharada fugir dele correndo que começou a se sentir o rei leão em pessoa e não conseguiu segurar um belo zurro de satisfação. Ouvindo aquilo, uma raposa que ia fugindo de outros parou, virou-se e aproximou do burro rindo. Se você tivesse ficado quieto, talvez eu também tivesse levado um susto. Mas aquele zurro bobo estragou sua brincadeira. Moral: um tolo pode enganar os outros com o traje e a aparência, mas suas palavras logo irão mostrar quem ele é de fato. Então, o texto é Fábulas de Esopo, tradução Heloísa Jean, São Paulo, editora Companhia das Letrinhas, 1994. Na nossa primeira atividade, depois de ter feito aí, leitura e entendimento do texto, nós temos a seguinte questão. No trecho, mas aquele zurro bobo estragou sua brincadeira. A palavra sublinhada refere-se à brincadeira, Então, a palavra sublinhada aí, sua, refere-se, do burro, do caçador, do leão, da raposa, de quem era a brincadeira, tá? Somente uma resposta correta. Na questão 2, o burro não conseguiu segurar um belo zurro de satisfação, Quer dizer que o burro soltou um som de, Qual que é aí, o significado da palavra satisfação, Somente uma das opções: alegria, desânimo, dúvida ou espanto, tá? Vai marcar somente uma das respostas. Na questão 3, para entender o texto é preciso saber que o burro é um animal bravo, esperto, tolo ou feroz. De acordo com a nossa leitura e entendimento do texto, o que é mais coerente, O burro, ele, se retratou aí, se mostrou um animal bravo, esperto, tolo ou feroz, tá? Questão 4. O burro assustou os bichos quando encontrou uma pele de leão, estragou a pele de um leão, segurou a pele de um leão, vestiu a pele de um leão. Tá? Questão 5. Todos os bichos fugiam correndo porque tinham medo de burro, caçador, leão ou raposa. De acordo ali com o entendimento do texto, as pessoas que se assustaram lá pela atitude do burro, enquanto ele se sentia, um outro animal, de acordo com nossa leitura do texto, Então, todos os bichos fugiam correndo porque tinham medo do burro, caçador, leão ou raposa, tá? Questão 6. O ponto de exclamação em "mas aquele zurro bobo estragou a brincadeira" indica que a raposa está, chorosa, gozadora, irritada ou quieta, tá? O que a raposa expressava no momento, que ela disse, a frase "mas aquele zurro bobo estragou sua brincadeira", tá? Questão 7, a gente vai completar aí as palavras, com X ou com CH, tá?
Então, a gente tem aqui a palavra, né? Baixo, né? Coxa, chiclete, enfaixar, caixa, chute, né? Então, realizar a leitura da palavra, né? E completar aí a escrita com X, com ortografia com X ou CH. Né? Se tiver alguma dúvida, pesquisar no dicionário ou perguntar para a professora, tá bom? Na nossa próxima atividade, nós temos aqui o texto Os Sons do X, de Lisette Gene Rando, tá? Então, realizar a leitura do texto, né? E memorizar as palavras escritas com a ortografia do X, tá? E os seus sons aí na hora da pronúncia, se ela tem som de X ou de CH, tá? Nós temos, né, aqui um grupo de palavras, né, para realizar a leitura, né, para memorizar aí, né, uma questão aí de memorização, né, de como se escreve as palavras, né, e a pronúncia aí no seu som, tá? No momento da pronúncia, né? Máximo tem som de X, né? Com X tem som de S. Máximo, trouxe, né? Com X, a escrita ortográfica é com X, tem som de S. Aproximar, com X, tem som de S. Texto, né? Escreve-se com X, tem som de S. Aí nós temos exemplos aqui da palavra Alexandre, né? Escreve-se com X, tem som de CH. A terceira coluna, a palavra anexar, né? Escreve-se com X, tem som de CS. Tórax, né? Escreve-se com X, tem som de CS. Na nossa quarta coluna, né? Escreve-se com X, as palavras têm som de Z, né? Exaltado, né? Exagerado, exaustão, né? Então, uma questão aí, né, de leitura, fixação, né? Para memorizar aí, né, a escrita ortográfica das palavras, né? E o som aí no momento da pronúncia. Na nossa próxima atividade, a gente tem aqui uma coluna de palavras, né? Separe as palavras abaixo escritas com X, porém com sons diversos em suas devidas colunas. Então, nós temos aqui as respectivas palavras, realizar a leitura das palavras, né? E separar elas de acordo com o som na hora da pronúncia. Então, nós temos aqui faixa, né? Escreve-se com X, mas tem som de CH, né? A gente vai registrar ela aqui na terceira coluna, na coluna do som de CH. Nós temos aqui a palavra expectorante, né? Expectorante escreve-se com X, tem som de S. Nós temos aqui a palavra exaltar, né? Exaltar escreve-se com X, tem som de Z. Táxi, né? Escreve-se com X, tem som de CS. Então, assim sucessivamente, né? Realizar a leitura das palavras com atenção, pronunciar a palavra, né? E registrar de acordo com o som na sua pronúncia, né? Nas respectivas colunas. Na nossa atividade 3, complete as frases com um verbo. Então, tem na frase A: eu, um lindo cão, né? Então, eu vou completar aí com um verbo no presente, pretérito ou futuro, tá? Eu vou observar essas frases, tá? No singular ou no plural, tá? E se o verbo vai ter necessidade aí de anteceder um substantivo que é feminino ou masculino, tá? Então, o verbo ele pode compreender uma ação, tá? Um estado ou fenômeno de natureza. Então, tem na frase A: eu, um lindo cão, né? Eu poderia escolher um verbo aí, né? No pretérito, por exemplo, eu banhei um lindo cão, né? Ou eu escovei um lindo cão, né? É um verbo que compreende aí uma ação, tá? E assim sucessivamente. Na frase B: a costureira, meu vestido. Completar a lacuna com o verbo. Quando o rio transborda. Nós, os exercícios. Então, a gente pode observar que a frase de nós está no plural, né? Então, eu
Eu vou preencher a minha lacuna aqui com um verbo no plural, tá? Pode ser uma ação aí no plural. Amanhã, papai, uma viagem. Patrícia, um presente, tá? Na nossa atividade 4, circule os verbos das frases abaixo, né? Então, a gente vai realizar a leitura das frases e observar que pode ter mais de um verbo na frase. Que o verbo pode ser aí, né, uma ação, um estado que alguém se encontra ou um fenômeno da natureza. Né? Identificar os verbos nas frases e circular os verbos. Atividade 5. Leia o texto abaixo e pinte as palavras que estão no diminutivo e circule as que estão no aumentativo. Então, nós temos aqui sorvetinho, sorvetão. Sorvetinho de limão. Quem não tem um dinheirinho, não toma sorvete, não. Então, a gente vai aí pintar as palavras que estão no diminutivo e circular as palavras que estão no aumentativo. Atividade 6. Circule as palavras que não estão no diminutivo, né? Que não estão. Né? Que a gente pode observar aí, a gente realizar a leitura das palavras: laranjinha, cãozinho, vizinho, gatinha, perninha, florzinha. A gente pode observar aí na leitura das palavras, né, que algumas palavras, né, elas ganharam aí um sufixo, né? Por exemplo, a palavra bola, né? Bola é uma palavra primitiva, ela ganhou aí o sufixo inho, né? Inha, né? Ela passou a ser uma palavra derivada da palavra bola, né? Com adição aí do sufixo inha, tá? Na palavra primitiva. Então, ela passou a ser aí uma palavra, o diminutivo da palavra bola, tá? Então, a gente vai observar que algumas palavras estão no diminutivo porque foi adicionado um sufixo na palavra primitiva e outras são palavras primitivas mesmo, palavra raiz, tá? Com a terminação aí, né, com o inho, né, nha ou nho, tá? Com estas sílabas. Então, o que a gente vai observar aí, né, que algumas palavras elas ganharam em adição de um sufixo, né, na sua palavra primitiva e foram transformadas aí em uma palavra no diminutivo. Essas palavras que a gente vai circular, tá? Então, nós temos aqui sinônimos e antônimos, né? Os sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, a menina está muito feliz ou a menina está muito contente. Então, feliz, né? O sinônimo de feliz é contente. Nós temos aqui os antônimos. Já os antônimos são palavras de significados contrários. Aquele homem é alto ou aquele homem é baixo. Então, alto, né? O antônimo de alto é baixo. Fazendo as observações, a gente vai realizar a seguinte atividade. Atividade 7. Completem as frases usando o antônimo, né? O contrário das palavras, tá? Então, nós temos na frase A: Marlene vivia contente, né? E Marcelo vivia, tá? Então, vai completar as palavras aí com antônimo, né, de contente, tá? Frase B, né, é o contrário de contente. Na frase B, a mangueira é grande e o pessegueiro é, né? Então, a palavra aqui em destaque, né, que a gente vai destacar, né, é a palavra grande. Então, a gente vai completar a frase, né, com o contrário, o antônimo de grande. Frase C, a poesia é bonita e a notícia é, né, o antônimo, né, da palavra bonita, tá? Na sombra faz frio e no sol faz, né? Completar a frase aí com o antônimo de frio. Nossa atividade 8, dê os sinônimos das palavras do diagrama abaixo, tá? Então, a gente vai aí ler as palavras, né? Alegre, bicho, alimento, lindo, morada, enorme, inteligente, enxergar, automóvel e pessoa.
né? E a gente vai associar as palavras do diagrama, né, aos sinônimos correspondentes aqui nas lacunas, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, alimento, né? Nós temos aqui, né, alimento é o sinônimo de quê? De comida. A gente vai, né, registrar aqui, né, na frente da palavra comida. Nós temos aqui pessoa, né? Pessoa aqui no nosso diagrama. Pessoa, né? O sinônimo aí de pessoa é gente. Então, a gente vai registrar aqui na frente, né? Então, a gente vai pegar essas palavras do diagrama, né? E associar as palavras das colunas, tá? Associar aí aos seus sinônimos, registrando as palavras. Na atividade 9, reescreva as frases substituindo a palavra destacada por um antônimo, né? Então, nós temos aí as frases com as palavras em destaques, né? O caçador é muito corajoso, né? A gente vai reescrever as frases, né? Dando aí um antônimo para a palavra corajoso, tá? Que é um adjetivo. Eu gosto de café bem forte, né? A gente vai reescrever a frase dando aí, né, um antônimo para a palavra forte. A seleção do Brasil poderá vencer o jogo, né? Daí um antônimo da palavra vencer, reescrevendo a frase. Faço os deveres bem depressa. Então, aí o antônimo, né, da palavra depressa. Devemos deixar as luzes sempre acesas durante o dia. Então, na frase E, né, nós iremos dar o antônimo aí da palavra acesas e dia, tá? Então, são essas nossas atividades de língua portuguesa.